Olá, meus nobres inscritos, amigos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Aqui é Rodrigo e hoje nós continuaremos o nosso incrível podcast trazendo para vocês a história sobre a linhagem do Santo Graal, a verdadeira história do casamento de Maria Madalena e Jesus Cristo, sobre a ótica de historiadores, pesquisadores, genealogistas, arqueólogos, todo um trabalho científico trazendo a vocês toda a verdade literária sobre o que realmente está por detrás desse tão requisitado assunto. Sentem-se e acomodem-se, porque a história irá começar. Se os membros do Sinédrio esperassem até depois da Páscoa, poderiam ter conduzido seu próprio julgamento em perfeita legalidade. Mas, estrategicamente, eles passaram a responsabilidade para Pilatos, porque sabiam que não havia uma acusação real para ser substanciada. Certamente não tinham barganhado pelo senso de justiça de Pilatos, nem pela intervenção de Herodes Antipas. Mas Pilatos conseguira derrotar seu próprio objetivo. E ele tentou conciliar sua decisão de libertar Jesus contra a noção de que o gesto poderia ser considerado uma concessão de Páscoa, e ao fazê-lo abrir as portas para uma escolha por parte dos judeus, Jesus ou Barrabás. Nesse momento, toda a multidão, porém, gritava fora com este, solta-nos Barrabás, como visto em Lucas. Pilatos insistiu a favor de Jesus, mas os judeus gritavam, crucifica-o! Novamente, Pilatos perguntou, mas que mal ele fez? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Mas, finalmente, cedendo ao senso de compromisso mal orientado, Pilatos libertou Barrabás, que no caso era Tadeu. Os soldados romanos colocaram uma coroa de espinhos sobre a cabeça de Jesus e o envolveram em um manto púrpura. Pilatos o devolveu aos sacerdotes, dizendo, eis que vô-lo apresento para que saibas que não acho nele crime algum, visto em João. Naquele momento, as coisas estavam indo bem para os anciões de Jerusalém. Seu plano tinha dado certo. O idoso Tadeu poderia ter sido libertado, mas Simão e Jesus estavam em custódia, bem como Judas Iscariotes. Sem dúvida, o maior de todos os traidores era o pai predominante, ou seja, Jonatas Anás, o antigo apóstolo conhecido como Tiago, Alfeu ou Natanael. As 3 cruzes foram devidamente erguidas no lugar da caveira, o Calvário, ou seja, Gólgota, e preparadas para receber Jesus e os líderes zelotes da guerrilha Simão Zelote e Judas Iscariotes. No caminho até a crucificação em Gólgota ocorreu um evento significativo quando um misterioso personagem chamado Simão, ou Cirineu, ofereceu-se para carregar a cruz de Jesus, como visto em Mateus. Muitas teorias tentam explicar quem teria sido esse Cirineu, mas sua identidade verdadeira não é muito importante. O importante é que ele estava lá. Há uma interessante referência a ele no antigo tratado cóptico chamado O Segundo Tratado da Grande Set, descoberto entre os livros de Nag Hammadi. Em meio à explicação de que houve uma substituição pelo menos para uma das vítimas da crucificação, o tratado menciona o Cirineu, nesse contexto. A substituição aparentado menciona o Cirineu nesse contexto. A substituição aparentemente ocorreu de fato, pois o tratado declara que Jesus não morreu na cruz, como se presumia. O próprio Jesus teria dito, quanto à minha morte, suficientemente real para eles lhes pareça real, por causa de sua falta de compreensão e de sua cegueira. O Alcorão Islâmico, por exemplo, no capítulo 4, intitulado Mulheres, especifica que Jesus não morreu na cruz, afirmando, contudo, eles não o mataram nem o crucificaram, mas ele foi representado por alguém que lhe era semelhante. Na verdade, eles não o mataram. No século II, também o historiador Basílides de Alexandria escreveu que a crucificação foi encenada, com Simão, o Cirineu, usado como substituto, enquanto o líder gnóstico Mani, nascido perto de Bagdá, em 214 d.C., fazia exatamente a mesma afirmação. No evento, porém, parece que Simão, o Cirineu, substituiu Simão o Zelote, não Jesus.
Evidentemente, a execução de dois homens como Jesus e Simão não passaria ignorada. Por isso, uma estratégia foi implementada para ludibriar as autoridades judaicas. Embora é bem possível que os homens de Pilatos tenham participado do subterfúgio, e essa estratégia contou com o uso de um veneno indutor de coma e a representação de um logro físico. Se havia um homem capaz de arquitetar esta ilusão, era Simão Zelote, líder dos magos samaritanos e reconhecido como o maior mago de sua época. Tanto os Atos de Pedro como as constituições apostólicas da igreja contam a história de como, alguns anos depois, Simão levitou até ficar acima do Fórum Romano. Em Gólgota, porém, as coisas eram muito diferentes. Simão estava sob a guarda e a caminho de ser crucificado. Era necessário livrar Simão de seu destino, então foi organizada uma substituição na pessoa do Cirineu, que estaria mancomunado com o já libertado Tadeu, ou Barrabás. O logro começou a caminho de Gólgota, quando, aceitando a cruz de Jesus, o Cirineu conseguiu se imiscuir no meio da multidão. A troca em si foi feita no local da crucificação, facilitada pela confusão preparatória geral. Em meio à balbúrdia de erguerem as cruzes, o Cirineu aparentemente sumira, mas na verdade estava no lugar de Simão. Nos evangelhos, a sequência seguinte dos eventos é cuidadosamente velada, pois pouquíssimos detalhes são dados sobre os homens crucificados com Jesus. De fato, eles apenas são descritos como os ladrões. E assim a encenação estava montada. Simão Zelote, o mago, conseguira sua liberdade e pôde, a partir daí, lidar com o restante dos procedimentos. Bom, meus amigos do canal, espero que vocês tenham gostado deste incrível capítulo. Realmente, nós teremos uma saga histórica desvendando todo o passado e trazendo elucidações sobre todas as dúvidas que nós temos sobre o que realmente aconteceu. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem esse conhecimento para que muitas pessoas tenham acesso a tamanho aprendizado. E, como eu sempre digo a todos, bons sustos a todos nós.